Fala, no vídeo de hoje eu queria falar sobre estimativa de software. Cara, esse é um problema real no dia a dia do programador. Você com certeza já passou por isso. Tem uma tarefa que você não sabe mais ou menos quanto tempo, quanto de esforço necessário você vai precisar para resolver ela, mas a gerência está pressionando por um prazo, por um dia específico, quando você vai terminar a bendita da tarefa. E aí, meu amigo, você vai ter que, você vai ter que estimar. E aí é onde entra o problema. Às vezes, por exemplo, se a sua equipe for uma equipe organizada, vamos falar de ágil, certo? Uma equipe que utiliza ágil para desenvolver software, né? Então você vai ter a reunião de planning poker. Na a sua reunião de planejamento vai ter a fase do planning poker para você definir o tamanho das tarefas. E aí cada um dos integrantes ali da equipe vai receber, vai passar pelas tarefas e vai dar uma nota. E assim dá para estimar mais ou menos uma média ali do que cada um da equipe acha do tamanho daquela tarefa. Mas para isso a tarefa precisou ter sido definida, os requisitos, as histórias dos usuários, nem requisito, né? História do usuário. Então, no vídeo aqui eu vou falar um pouco por que é tão difícil estimar. Esse é um problema antigo, não é de hoje, e esse vídeo não tem a pretensão de resolver ele, né? Com certeza não, é um problema antigo aí já no desenvolvimento de software. Bem, outra coisa que eu queria falar aqui é qual a melhor solução que eu vou dizer o que é que eu uso na minha experiência pessoal, qual a melhor solução para estimar, né? Claro que depende do seu contexto. E falar um pouco aqui também sobre o movimento chamado No Estimate, que começou em 2012. Para você ver, né? Por que alguém criaria um movimento chamado No Estimates? Provavelmente porque a estimativa de software é algo tão chato, digamos assim, tão complicado de fazer que o pessoal está cansado de errar a estimativa, porque não, geralmente não dá para acertar mesmo, né? Exceto se, vamos lá. Quando é que dá para acertar uma estimativa? Você diz, vou entregar a tarefa sexta-feira. Você trabalhou segunda, você trabalhou terça, quarta, quinta, mas não está perto. A única forma de você entregar na sexta é se você virar à noite. Isso aí é bem comum. Me fala aí nos comentários a tua experiência com isso. Você estimou para sexta, muito provavelmente sendo pressionado pela gestão, e chega na quinta você percebe que não vai dar tempo porque você estimou errado. Um bocado de coisa no meio do caminho apareceu e você não previa e você não recalculou a estimativa porque estava com vergonha também. Tem essa questão. E aí você prefere virar à noite do que refazer a estimativa para manter tua palavra. E muitas vezes você ainda nem consegue, vai entregar na terça-feira. Me fala aí se essa não é a experiência do dia a dia mesmo. Eu gosto de falar aqui a experiência do dia a dia, né? Bem, estimativa é você prever de maneira realista quanto de esforço você vai gastar naquela tarefa específica, ou naquele módulo, naquele sistema específico, baseando sua estimativa em informações incompletas, imprecisas e com um bocado de incerteza no meio do caminho. Você vai com certeza encontrar problemas que você não previu, mas você precisa dar uma estimativa. É exatamente isso. Estimativa é isso. É uma informação incerta do que você acha que vai conseguir. Então, uma suposição. Então, existem várias formas de estimar. Existe ponto de fuga. Vou copiar aqui da minha pesquisa métodos que eu achei, tá? Não vou saber todos eles, mas só para você ter uma ideia de que. Peraí. Só para você ter uma ideia que tem um bocado de método. Na faculdade eu estudei esse daqui, ó, calcular via ponto de função. Dei uma revisada aqui para esse vídeo, mas me arrependi. Acredito que estimar por ponto de função não é uma boa estratégia, não. Principalmente para quem está começando a desenvolver software hoje. E o pessoal está usando muito metodologias ágeis. E, cara, voltar para ponto de função, não acredito que não seja uma boa ideia. Tá? Eu li alguns artigos científicos aqui de algumas universidades brasileiras e até artigos internacionais
para relembrar um pouco do cálculo de pontos de função. Fiz até um esquema aqui embaixo, ó. Mas, cara, eu vou pular essa parte do vídeo aqui sobre pontos de função, tá? Eu tô lendo esse livro aqui chamado Essencialismo, tá? Nesse livro, não tem nada a ver sobre estimativa, mas ele fala sobre estimativa nesse livro. E o autor, com base em uma pesquisa científica, sugere que você adicione 50% à sua estimativa original, né? Digamos ali uma área de respiro, uma gordura para a tua estimativa. Então, durante a minha carreira, eu errei muitas estimativas e ainda erro hoje. Então, se acontece comigo, se essa dificuldade de estimar acontece comigo, com certeza acontece com mais pessoas aqui. E porque assim, a nossa história não é única, nossa história se repete na nossa, com nossos amigos, com as pessoas que falam com a gente no dia a dia, com trabalhadores da mesma área. Nossa história se repete, não é única nossa. Então, se acontece comigo, se eu tenho dificuldade de estimar, tenho certeza que você também tem. Então, eu tenho passado por isso nos últimos 6 anos. Eu ia falar sobre ponto de função, mas vou pular, tá? Então, outro artigo que eu li dizia o seguinte: pegue a sua estimativa original e adicione, multiplique ela por 2,34. Base também em alguns experimentos científicos. Mas esse aqui, se eu não me engano, era baseado um pouco mais para a área de software mesmo. Esse aqui é algo mais geral, tá? Esse aqui é algo mais geral. Ou seja, isso aqui seria 1,5, né? Multiplique tua estimativa geral por 1,5. Então, o que é o problema aberto? O problema aberto cara, é a natureza do software. Problema aberto é o que a gente lida todo dia como desenvolvedor de software. É um problema onde você tem várias maneiras de resolver o mesmo problema, mas você tem que escolher uma, né? Então, várias maneiras de resolver, envolve geralmente mais de uma pessoa, às vezes você tem que falar com o tech leader, tem que falar com colegas de trabalho. Digamos que você está desenvolvendo, corrigindo um bug numa funcionalidade que não foi você que desenvolveu, então muitas vezes você vai falar com o responsável que desenvolveu aquela tarefa, se ele estiver na empresa ainda, muitas pessoas executam o protocolo Kyoto. Saem da empresa e Kyoto resolva esses problemas aí que eu deixei para trás, né? Bem comum na área de desenvolvimento de sistemas aí. E um problema aberto lida com incerteza. Por isso que estimar tarefas de software é difícil, é desafiador. Porque um problema aberto não é um problema que tem uma solução apenas. Falar um pouco sobre ágil aqui. Estimativa em ágil tem aquela t-shirt style, digamos. Você define se a tarefa é P, M ou G. Se for muito incerteza aí, você bota G. Incerteza mediana, você bota P. Se você tiver bastante certeza de quando é que você vai terminar ela, você joga um P nessa tarefa. Tem planning poke, que a gente usa a sequência de Fibonacci para definir o tamanho da tarefa. No final das contas, a gente pega essa sequência de Fibonacci e transforma em dias também. Então era melhor definir logo os dias em vez de usar uma coisa dessa. No meu primeiro emprego como desenvolvedor de software, a gente usava Planning Poker lá na equipe. E, por exemplo, eu lembro que 13, o ponto 13, se você definisse uma tarefa do tamanho 13, significava 2 semanas, né? Então, no final das contas, era melhor definir 2 semanas em vez de usar 13, né? Mas tudo bem. Definiram assim e a gente acaba tendo que traduzir pontos, histórias, story points para dias depois. Uma coisa aqui, na tua carreira, a pressão vai vir, tá? A pressão de que você definiu uma data e você precisa cumprir aquela data. Então, o que é que eu faço em relação a isso? Você tem que ter a tranquilidade de saber que o gestor ele também sabe que estimar software é impreciso. Geralmente o gestor da área de desenvolvimento já foi programador, né? Esperamos que sim. Então ele sabe de toda a incerteza que envolve o desenvolvimento de software, né? Então, apesar dele saber, ele não vai te contar que sabe, né? Ele vai tentar
te dá corda para você se enforcar e estimar da melhor maneira possível. Então, você vai ter que estimar com base na tua experiência e adicionar um espaço ali de gordura para qualquer incerteza que com certeza vai aparecer durante o caminho. Então, por exemplo, o que é que eu faço geralmente? Eu uso o Pomodoro para estimar. Para minha tarefa, né? Não é que eu vá falar para o meu gestor que eu defini em 30 pomodoros para resolver essa tarefa. Não. É algo que eu uso para mim, para eu ter noção de quanto tempo eu gasto nas coisas. Então, eu pego uma tarefa, acredito que vou demorar 30 pomodoros para resolver, pomodoro de 30 minutos, e eu uso o Focus To Do para controlar minhas tarefas, né? É um aplicativo aqui para Android, tem para iOS também. Então, você vai precisar. Ó, eu li um artigo aqui na Harvard Business Review sobre progresso e o quanto que o progresso te ajuda a se manter animado, né, no teu trabalho. Tu sabe que quando você tá animado com o trabalho, você tende a performar melhor. Então, essa ideia de progresso ajuda bastante. Além de você, ou seja, se você performa melhor, você termina mais rápido as tarefas. Então, a ideia de progresso é muito importante para você até ser mais rápido no seu trabalho, né? Uma dica aqui que eu ganhei com a minha experiência é que o gestor gosta de uma data fixa, porque ele vai passar essa data para cima também, né? Lembre-se que o seu gestor também tem um gestor acima dele, geralmente, dependendo da arquitetura da startup que você trabalha ou da empresa, né? Então é bom dar uma data específica, por isso tem essa gordura aqui, ó, adicionar um espaço para incerteza. Tem essa gordura para você não se enforcar sozinho, né? E uma última coisa que eu queria falar é do movimento No Estimate. Essa questão da estimativa de problemas abertos, estimativa de software é tão complicado que o pessoal gerou esse movimento chamado No Estimate, porque ninguém aguenta mais chutar uma data e errar. E depois ficar sendo culpado porque não estimou direito, né? Então esses dois caras aqui, ó, Gould Zwilly, acho que tem um I aqui no final do nome desse cara, não lembro. E Vasco Duarte, em 2012, começaram esse movimento sobre acabar com essas estimativas. Qual a ideia de acabar com a estimativa? A ideia central, pelo que eu percebi, pelo que eu li, é o seguinte: em vez de ficar estimando um bocado de coisa, vamos pegar o problema, dividir em partes menores, começar a desenvolver eles e, como são partes menores, você consegue resolver rápido e jogar para produção. Resolver rápido e jogar para produção. É a ideia do ágil, só que sem estimativa. Divide em partes menores possíveis, vai desenvolvendo e jogando para produção. E aí dá até para você construir um burn-up chart daquele, um gráfico desse, onde a linha verde aqui é a linha onde você vai concluindo. Você sabe o tamanho do escopo, porque você sabe a quantidade de tarefas que ainda faltam. E aí, só o fato de você, nas primeiras 2 semanas aqui de concluir tarefas, você tem como lançar aqui uma linha de tendência para saber mais ou menos quando você vai acabar, entendeu? Se suas tarefas são praticamente do mesmo tamanho. Então, ou seja, o que é que esse movimento fez? Ele economizou o teu tempo de várias reuniões para estimar as coisas e investiu esse tempo em quebrar tarefas menores e começar a fazer. Fazer e entregar, fazer e entregar, né? O que geralmente acontece na nossa experiência é que no meio do processo aqui, aparece mais tarefas, então essa linha verde aqui, ó, aparece mais tarefas, o escopo aumenta, mas a linha de deadline continua fixa, quando ela deveria ir para frente, né? Essa linha de deadline aqui deveria ir para frente se o escopo aumentasse. Mas não é isso que acontece geralmente. Qual a conclusão? Eles acham que pontos de história não agrega valor nenhum. Você está perdendo tempo estimando as coisas. Você poderia estar fazendo já, né? Tem um vídeo muito interessante do Alan Holub e ele fala assim: estimar é sempre baseado em suposições. E suposições estão sempre erradas.
O problema é que agimos como se não soubéssemos disso. A gente dá um chute de estimativa, coloca até uma gordurinha, mas a gente sabe que aquela estimativa provavelmente está errada. Mas a gente age como se não soubéssemos disso, ou seja, não move o deadline para frente, né? É isso aí, esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado dessa conversa aqui sobre estimativas. Queria saber tua opinião nos comentários sobre quais os problemas reais que você passa aí na tua carreira sobre estimativas. Tem como você trazer alguma história real aí nos comentários e a gente continua essa conversa lá. Beleza? Obrigado aí, pessoal.